Olá, esse é o Reconheça-te, o canal da Rei. Meu nome é Regina e no vídeo dessa semana eu vou compartilhar com você uma técnica que eu criei. Essa técnica vai te ajudar a recuperar memórias esquecidas da sua vida e vai organizá-las de acordo com a cronologia da sua idade. Eu chamo essa técnica de linha do tempo. Eu já vou te entregar ela e depois eu vou te explicando os detalhes. Você vai pegar uma folha de papel ou um caderno e vai fazer 3 colunas, que são as colunas base para o início, para o start dessa sua linha do tempo. Vai ser a coluna do ano, a coluna da idade e a coluna da escola. Vai ficar desse jeito aqui. Ano, idade, escola. Na coluna do ano, você vai começar pelo ano que você nasceu. Na primeira linha, eu coloquei aqui o ano que eu nasci, 1982. Embaixo, 1983, 84, 85, 86, até o ano atual. Então, na coluna do ano, você começa com o ano que você nasceu e vai numerando até o ano atual. Ao lado, você vai colocar a idade que você tinha naquele ano. Nasci em 82, eu tinha 0 anos de idade. 83 eu fiz 1, 84, 2, 85, 3, e assim você vai colocar a sua idade ao lado do respectivo ano. E na coluna da escola, você vai colocar o seu currículo escolar. Por exemplo, né, em 85, eu tinha 85, 86, eu sou míope, tá? Eu tinha 4, maternal. E aí, você vai colocar o jardim 2, jardim 1, pré, primeiro, segundo, terceiro, tá? Eu não lembrava que ano eu tinha entrado na escola, né, Regina? Eu também não lembro que ano eu entrei na escola. Como que você preencheu essa coluna? Eu lembrava muito claramente que eu fiz 12 anos na 5ª série. Eu mudei de escola da 4ª para a 5ª, então a 5ª série ficou marcante para mim, porque eu mudei dos coleguinhas, né, mudou tudo. Então, eu marquei a 5ª série. E ficou marcado o meu aniversário de 12 anos, que foi na 5ª série. Então, eu fui lá na coluna da idade, 12 anos, e coloquei ao lado lá, na coluna da escola, 5ª série. Ok. A partir desse dado que eu lembrava, eu organizei as outras séries de acordo, né, ao lado da idade do ano correto. Você já vai ver que preenchendo a coluna da escola, você já vai começar a lembrar de algumas coisinhas. Por exemplo, quando eu coloquei lá a 2ª série, lembrei da tia Claudete, que foi uma professora minha, muito querida, que dava balinha pra gente na sexta-feira. Quando eu coloquei o pré, não vou nem falar o nome, era uma professora tão brava, inesquecivelmente brava, que aí eu já lembrei do nome, já lembrei dela brigando comigo, brigando com os coleguinhas, né? Então eu já fui lembrando de várias coisas. Então, essa coluna da escola, ela já vai te trazer aí algumas memórias, mudança de escola, coleguinha, quem era o melhor amiguinha em tal série, da outra série. Já vai te trazer uma pá de lembrança que não tá tão fresquinha assim na sua cabeça. Ok. Essas 3 primeiras colunas é para todo mundo, é igual para todo mundo. As outras colunas vão ser já mais particulares, mais individuais, de acordo com a sua história. Aí você vai colocar áreas de interesse, por exemplo. A minha infância foi muito marcada por novelas, porque eu era muito noveleira. Eu adorava assistir novela e copiar personagens. E eu me lembro que a novela Roque Santeiro, a mais antiga que eu me lembro, que era Roque Santeiro, eu gostava muito de imitar uma personagem lá, a Viúva Porcina, que usava uns laçarotes na cabeça. Então o que eu fiz? Nossa, eu gostava muito de Roque Santeiro. Quantos anos será eu tinha quando eu assisti essa novela? Fui no Google e olhei precisamente qual foi o ano que aquela novela foi lançada. Então, descobri que Roque Santeiro foi lançado em 85. Fui na minha linha do tempo e coloquei 85. Aí eu descobri que eu tinha 3 anos, poxa, olha só, quando que eu ia lembrar que eu tinha 3 anos? Então, eu tinha 3 anos de idade nessa época. No que eu já coloquei Roque Santeiro na idade correta, falei, nossa, nessa época eu ficava na casa da minha avó, nossa, minha madrinha me dava laços para eu pôr no cabelo, igual a personagem que eu gostava de imitar. Você vai vendo, ó, que
Você vai começar a lembrar de coisas, de fatos, né, de rotinas. Então, você vai outra ideia aqui, outra dica. Fatos históricos. Por exemplo, um fato histórico que me marcou foi a morte do Ayrton Senna. E eu registrei, não sei porquê, eu coloquei na minha cabeça, que eu tinha 10 anos de idade quando o Ayrton Senna morreu. Eu fazia aula de vôlei. Eu lembro que ele morreu no domingo e na segunda-feira a gente só falava da morte do Ayrton Senna na aula de vôlei. E eu achava que eu tinha feito vôlei com 10 anos de idade. Quando eu fui lá no Google, né, qual a data da morte do Ayrton Senna? 94. Falei, uau, eu não tinha 10. 94 eu tinha 12 anos. Nossa, e eu achava que eu tinha 10. Mas fui lá e coloquei, né, na coluna ao lado da escola. Morte do Ayrton Senna, aula de vôlei. No que eu lembrei da aula de vôlei, associada à morte do Ayrton Senna, eu já lembrei do professor, de coleguinha. E uma coisa muito interessante, eu lembrei do pânico que eu tinha de entrar em quadra para jogar vôlei. Eu sou pequenininha, minha estatura é baixa. Então, vôlei, eu era, né, a pequenininha lá na quadra e olha, eu tinha pânico daquela bola vindo na minha cabeça. E em vez de, né, ir lá e jogar, eu corria. Ou seja, eu lembrei da sensação, do medo, de não gostar de estar na quadra, dessa esquiva, de tá vindo algo ali que eu acho que eu não vou dar conta, eu dou no pé em vez de tentar enfrentar. Olha que mecanismo interessante. O mecanismo lá dos 12 anos e que por muitos anos fez efeito na minha vida. E até hoje, em algumas questões, ainda faz. Essa questão de, nossa, não vou dar conta, eu nem tento, eu saio correndo. Então, esteja atento não só ao fato que você vai lembrar, mas como você se sentiu, como você se comportou. E de repente você olha para o agora e fala, nossa, eu tenho esse mecanismo até hoje. E aí você vai preencher as outras colunas, né, tendo esses fatos, né, igual eu coloquei aqui, né, novela que eu gostava. Às vezes você gostava de música, vai lá no Google e vai descobrindo o ano de lançamento de músicas. Ou você colecionava figurinha, vai lá no Google descobrindo quando foi lançada tal figurinha aí que te marcou, para você saber aquele fato pessoal seu foi em que ano e com qual idade. Deu para entender? Tá me acompanhando? Então a linha do tempo você vai construir ela assim. O que a linha do tempo vai mexer na sua cabeça? Eu vou te explicar como que a nossa memória funciona. Tudo que você viveu desde a barriga da sua mãe, absolutamente todas as experiências vividas estão registradas aqui no seu cérebro. Todas. O que você sentiu, o que você viu, ouviu, tudo está guardadinho aqui. Só que a gente não lembra, porque o cérebro, ele vai gastar mais energia com aquilo que você precisa agora, com o que você precisa lembrar agora. Essas memórias que você não precisa ficar entrando em contato ficam adormecidas na sua mente, mas ela está lá. Ela não saiu do seu cérebro, está tudo registrado aqui. O que a linha do tempo vai fazer? A linha do tempo, através desses 3 dados iniciais, ela vai começar a puxar essas memórias adormecidas, esquecidas. Então, quando você colocar o ano, a idade e a escola, você já vai começar a puxar eventos da escola. Você vai colocar lá a música, o ano que você ouvia aquela música, você já vai começar, eu ouvi aquela música em 90, sei lá, em 94, que eu era apaixonada no fulaninho, entendeu? Aí você já vai pegar, nossa, eu me apaixonei pela primeira vez em tal ano, com tal idade, através de uma música, por exemplo. Então é muito importante você saber a data dessas questões aí que passaram na sua vida para você posicionar a sua idade correta ao viver aquilo. Depois eu vou te explicar a importância disso. Então essa memória, ela funciona assim, por associação. Você lembra de uma coisa e aí o cérebro começa a resgatar o que está associado àquela memória. Eu lembrei da música do Bon Jovi. Por associação, foi minha primeira paixão. Fulaninho. Aí você vai lembrar de todos os contextos e tal. Então, por associação, esse dado vai puxando outros. É igual linha de costura.
Tem uma linhazinha solta na roupa, você puxa ela e vai descosturando. O cérebro você vai puxar através de um fato e ele vai descosturar essas memórias esquecidas. Bom, é assim que funciona a recuperação dessas memórias. Com o tempo, você vai ver que você não vai precisar estar lá fazendo a linha do tempo. Você vai ver que automaticamente você vai resgatando memórias. Você não vai precisar ficar cutucando tanto, vai se tornar um exercício. Seu cérebro por si só vai começar a recuperar. E, gente, vem uma avalanche de memória. Vão vir memórias muito gostosas e vão vir as memórias complicadas também. Mas essas memórias complicadas que vão te ajudar a desfazer algumas crenças, a enfrentar alguns sentimentos e principalmente a compreender algumas dinâmicas que você vem mantendo na sua vida até hoje. Qual a importância de saber exatamente a idade que você tinha quando determinado fato na sua vida aconteceu? Vou te explicar. Quando você descobre que idade você tinha quando algo ocorreu, você vai ter condições de compreender qual era o seu nível de amadurecimento quando aquilo ocorreu. Então você vai se cobrar menos às vezes, porque você vai perceber que, nossa, quando eu perdi minha avó, eu tinha 4 anos. Às vezes você hoje se cobra comportamentos maduros frente à morte, por exemplo, mas a primeira vez que isso aconteceu na sua vida, você tinha só 4 anos. Então você vai ter condições de ir lá naquela criança de 4 anos e tentar olhar para esse fato através do olhar dela, através do amadurecimento dela. E aí você vai entender a partir de quando, a partir de qual amadurecimento você reagiu a um fato. E você vai comparar se hoje, com a sua idade atual, você ainda reage a fatos semelhantes daquela forma quando ocorreu pela primeira vez. Então, a gente vai ter uma possibilidade maravilhosa, por exemplo, de entender em que época da minha vida eu criei determinada crença limitante. Sabe as crenças limitantes que as pessoas adoram falar? Pois é, a linha do tempo vai te ajudar demais nas crenças. Por quê? É claro que a crença não é só eu da minha cabeça que formulo. Eu estou num ambiente, eu estou interagindo com pessoas e fatos, e a minha percepção do que é falado e eu ouço, do que eu vejo, a minha percepção individual vai colaborar para estabelecer uma crença. Por isso que uma mãe tem 4 filhos, ela fala a mesma coisa, cada filho vai internalizar de uma forma, porque entre o que eu falo e o que você ouve tem um tradutor particular, só seu, que vai internalizar o que eu falei de determinada forma. E é importante você entender quantos anos você tinha quando você internalizou determinadas coisas vividas e ouvidas, porque você vai entender que maturidade você tinha quando você internalizou aquilo. Então, por isso que a mesma coisa falada para 10 pessoas, ou nem 10, a mesma coisa falada para 3 pessoas, cada um vai internalizar de uma forma, principalmente em função de que maturidade eu tenho, você tinha, quando ouviu, quando recebeu alguma informação. Então você vai entender a infantilidade de determinadas crenças, porque você vai saber da onde, de que idade ela surgiu. E vai poder perceber, por exemplo, hoje eu tenho 38 anos. Eu tenho 38 anos e em alguns momentos eu tenho sentimentos e, infelizmente, reações de uma menina de 5, né? De uma menina de 12. E aí, com a linha do tempo, sabendo a idade das suas ocorrências, você vai falar, por isso que com 38 anos, quando acontece determinada situação, eu sinto um sentimento de 12. Às vezes, eu até me comporto como uma menina de 12, porque foi lá naquela idade que começou esse mecanismo, naquele fato que eu lembrei. Então, é uma técnica muito poderosa,
simples, mas muito simples, até meio óbvia, mas de um poder impressionante para você organizar a história da sua vida, para você ter controle dos fatos da sua vida e poder perceber hoje como que essa história, como que esses fatos ocorridos naquela idade estão operando mecanismos agora. Essa técnica, gente, faz essa técnica. Me conta, eu quero saber, me dá esse feedback, eu sou apaixonada nessa técnica que eu descobri assim de forma acidental. Eu estava querendo lembrar um fato da minha vida, eu estava querendo posicionar que eu não sabia com que idade aquilo tinha acontecido. Era um fato muito sério, né, traumático. Então eu não conseguia lembrar exatamente que idade aquilo aconteceu. Então eu falei, vou listar os anos, as idades e os fatos, né, para eu entender. E aí, por acidente, eu falei, gente, dá para recuperar. Eu fui lembrando de muito mais coisa, muito além desse fato. Pode ocorrer, igual, aconteceu alguma coisa em 1990 que eu não lembro a professora, eu não lembro novela, nada. Eu até fui no Google procurar as novelas de 1990, não lembro. Ou seja, aconteceu alguma coisa nesse ano traumático que adormeceu essas memórias de tal forma que nem por associação eu consigo resgatar. Eu vou te fazer um vídeo ainda sobre mecanismo de defesa para você entender essas lacunas que nem cutucando muito a gente consegue recuperar. Mas, embora possa ter algumas questões que você não vai conseguir recuperar, algum tempo da sua vida que você não vai conseguir lembrar de jeito nenhum, e isso demonstra que algo ocorreu nesse período. Por outro lado, você vai lembrar de várias outras coisas e vai ter as condições de vivenciar isso que eu estou te falando, de entender seus mecanismos, quando eles surgiram e quando que eles aparecem hoje. Você vai entender, inclusive, os gatilhos que te fazem comportar dessa forma. O vídeo ficou longo, mas é um vídeo especial. Parabéns para quem assistiu até aqui. Faça a linha do tempo e aproveita que o canal é pequenininho e me dá um feedback, me fala aqui o que você achou, se foi interessante, se não foi. Eu vou ficar esperando o seu contato comigo. Até semana que vem, eu espero que esse vídeo e esse conteúdo seja muito útil na sua história. Um grande abraço e até mais.